Gravando. Muito bem. A aula de hoje, então, ou essa aula em particular, diz respeito ao traço. A primeira coisa que nos interessa saber ou abordar é uma questão de definição. Traço, por definição, diz respeito ao momento em que uma reta intersecciona um dos planos de projeção. Então, sendo horizontal quando essa intersecção se dá com o plano horizontal e vertical quando essa reta intersecciona o plano vertical. Ainda uma mesma reta, sendo uma perfil ou uma qualquer, pode ter dois traços, porque ela pode, concomitantemente, interseccionar esses dois planos. Então nós diríamos que essas retas, a vertical e a horizontal, têm um traço horizontal e vertical. Muito bem. Outra questão importante diz respeito à questão da visibilidade. O traço é importante porque ele define a visibilidade da reta, porque no momento em que a reta intersecciona um dos planos de projeção, esse exato momento pode ser decisivo para a questão de visibilidade. Se essa reta está no primeiro diedro e passa para o segundo, ela é visível somente até aquele momento de intersecção, ou seja, somente até o momento do traço. Se ela é uma reta, um 4, por exemplo, nós sabemos que ela é visível somente no primeiro diedro e no quarto não. O ponto exato que define o começo e o término dessa visibilidade, ou a característica de visível ou não visível, é o traço. Contudo, é importante que nós entendamos que traço é um ponto, que essa intersecção da reta com o plano de projeção é, na verdade, um ponto. Muito bem, daqui a um pouquinho a gente avança um pouquinho mais sobre isso quando nós abordarmos a nomenclatura. Mas interessa, então, que nós entendamos que as retas frontal e vertical têm traço horizontal, por definição, pelas características da reta. E que as retas horizontal e topo têm traço vertical, porque elas são oblíquas ao plano, ao pilinha, ao plano vertical. Já a reta horizontal, a reta qualquer e a perfil, como eu já falei para vocês, por serem oblíquas aos dois planos de projeção, elas têm dois traços. Vou falar esse trechinho de novo. Interessa, aqui em termos de exemplos, para nós interessa entender que as retas que são oblíquas ao plano horizontal, como as retas frontal e vertical, acabam por ter um traço horizontal. Já as que são oblíquas ao plano vertical pilinha, como a horizontal e a topo, têm traço vertical. As retas qualquer e perfil, que são oblíquas aos dois planos de projeção, têm por consequência traços horizontal e vertical. Muito bem. Tenho certeza que posso investir nesse momento aqui para vocês na questão da nomenclatura, que é, indubitavelmente, uma das questões que realmente mais causam dúvidas nos alunos, uma vez que o conceito em si, que a definição em si é muito clara. Traço é o momento em que a reta intersecciona um dos planos de projeção e esse momento é dado por um ponto. Então vamos ver como isso, já dei os exemplos, e vamos ver o quanto essa nomenclatura pode nos auxiliar a entender isso com maior clareza. Esse ponto a gente vai cortar. Ok. Então vamos à questão da nomenclatura. Precisamos retomar o seguinte: um ponto no espaço é dado por uma letra latina maiúscula. Esse ponto tem sempre no sistema projetivo mongiano uma projeção horizontal e uma vertical, dada pelo apóstrofe em função do quê? Em função da projeção sobre, aqui, pilinha e sobre pi, sobre plano vertical e sobre plano horizontal. Da mesma forma, a reta tem a sua projeção horizontal e a sua projeção vertical. Ora, se eu acabei de dizer para vocês que traço é um momento em que a reta intersecciona um dos planos de projeção e que nós podemos ter um traço horizontal e um traço vertical, nós só vamos escrever isso de uma forma um pouquinho
né, mais clara. Ora, quando o traço for horizontal, nós temos a reta furando o plano horizontal. Quando o traço for vertical, nós temos a reta furando ou interseccionando o plano vertical. Simples assim. Pensem comigo agora. Se um ponto no espaço tem a sua projeção horizontal e vertical, assim como a reta também, também o traço deverá ter, né, uma vez pertencendo ao sistema projetivo mongiano, as suas projeções horizontal e vertical. Como é que eu faço isso? Simplesmente tiro a reta em questão, né, do parênteses e trabalho com as suas projeções horizontal e vertical do traço em questão, né? Traço horizontal com a sua projeção horizontal e vertical. Em relação ao traço vertical, eu posso dizer a mesma coisa. Ele também deverá ter uma projeção horizontal e uma vertical. De que? De quem? Dele mesmo, né? Do traço vertical. Reta furando o plano horizontal, projeção horizontal do traço horizontal. Reta furando o plano vertical com a sua projeção vertical. Mas também aqui, olha, sempre considerando o plano em questão, né? Da mesma forma, o traço vertical. Traço vertical com a sua projeção horizontal e a sua projeção vertical. Bom, quando nós temos, se eu disse que por definição, traço é o momento em que a reta intersecciona um dos planos de projeção, se esse ponto está sobre o plano de projeção, nós devemos lembrar lá, né, do conteúdo de ponto e lembrar que quando o ponto estava sobre o plano horizontal, a projeção horizontal dele era congruente com esse ponto no espaço. E quando o ponto estava sobre o plano vertical, a projeção vertical dele era congruente com o ponto propriamente dito. Da mesma forma, e por isso exatamente, sendo o traço um ponto pertencente ao plano horizontal, aqui nesse caso do horizontal, né? Nesse caso, a sua projeção horizontal deverá estar junto, no mesmo lugar, congruente com ele. E em relação ao plano vertical também, a projeção vertical do traço vertical deve estar com ele. Veremos maiores detalhes de cada uma dessas ocorrências, né, no estudo particularizado das retas. Mas isso aqui eu garanto para vocês que é o suficiente para que vocês não se confundam e não tenham problemas com traço.